bem-vindos. Meu nome é Ana Tereza, sou coordenadora de projetos aqui na Comunitas. Hoje nós vamos conversar sobre o módulo 9, sobre segurança pública, dentro do curso da Jornada para Futuros Prefeitos. A gente está aqui com o Eduardo Pazinato. O Eduardo é um especialista na área de segurança pública. Ele foi secretário de Segurança em Canoas, consultor de diversas agências internacionais e professor universitário. Oi, Eduardo, bem-vindo aí. Oi, Ana Tereza, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, muito relevante. Legal. Eduardo, o tema aí da segurança pública sempre aparece nas eleições municipais, né? Queria saber de você qual que é o papel do município diante desse tema e o que os municípios podem fazer com relação à segurança pública. Os municípios podem fazer bastante, né? Acho que já vem fazendo muito mais do que faziam na década de 90, na década de 80, mas ainda há um espaço bastante fecundo de possibilidades de atuação municipal na área da segurança. A principal missão do município em nível municipal, quando se fala em segurança, é justamente poder produzir políticas públicas de segurança, com viés preventivo, trabalhar a dimensão da prevenção social, da prevenção situacional das violências, considerando a interface com vários outros segmentos, atores, agendas e setores. E um outro aspecto que é bastante importante no melhor funcionamento da dinâmica da segurança e da justiça de modo mais amplo é justamente um olhar municipal para a área da governança. Então, poder estruturar uma instância de gestão integrada da política de segurança, através da qual se possa produzir, em parceria com organizações da sociedade civil, com a academia, com institutos de pesquisa, diagnósticos mais assertivos da dinâmica da violência e do crime, e a partir de evidências concretas produzir intervenções integradas, um plano municipal de segurança e convivência cidadãs, que possa atuar em relação a toda a prática de violência e crime e também em relação a um aumento da percepção social de segurança, são elementos-chave que potencializam a confiança nas instituições e que ajudam a desconstruir o triste quadro que o Brasil possui historicamente de aumento da violência letal, dos crimes violentos em geral, se constituindo a insegurança e a violência no Brasil um grande obstáculo para o desenvolvimento humano, de tal forma que os prefeitos podem e devem assumir o protagonismo da sua intervenção nessa área. Há muitos caminhos, há muitas possibilidades. Legal, Eduardo. A gente está num contexto bastante peculiar aí nesse momento de crise do Covid, e eu queria saber de você quais são os principais desafios e aí talvez oportunidades que esse contexto traz para o tema da segurança pública nas cidades, né? Pensando principalmente nos municípios de pequeno e médio porte. O que você acha que os prefeitos, aí os futuros prefeitos, precisam endereçar como prioridade? Claro. De fato, é um momento bastante delicado, um episódio atípico, da história humana contemporânea, marcará um conjunto de mudanças estruturais na nossa vida em sociedade e, obviamente, a segurança pública também é legatária, também é tributária dessas mudanças, dessas alterações. Eu diria que, independentemente do porte do município, é bastante importante que o prefeito, a prefeita, focalizem a sua atenção em relação à interface da educação com a segurança e à integração da segurança com outras políticas sociais relacionadas, sobretudo, à geração de oportunidades de inclusão social e produtiva das juventudes, em geral as juventudes pobres, em muitos casos majoritariamente negras, localizadas em territórios historicamente marginalizados, com exclusão social. E isso, na pandemia, ganha uma dimensão bastante estratégica, basicamente porque nós temos uma interrupção do ano letivo, uma tentativa de muitos municípios de buscarem uma educação à distância, ou trabalhando tanto quanto possível para operacionalizar
esse tipo de aporte de recurso tecnológico para que o ano não seja perdido, ocorre que é muito provável que haja um aumento do abandono e da evasão escolar, justamente porque há uma outra lógica, uma outra tônica em relação ao próprio funcionamento das escolas, em EAD, à distância, que muitas vezes não atrai o aluno, né? E aquele aluno que não tem condições, que é a maioria, né, da nossa população, sobretudo na rede pública, de acessar a banda larga, de ter um computador à disposição, ele acaba tendo o próprio acesso à educação sonegado, né? E com ele, inúmeras pesquisas comprovam que há uma interface direta, estatisticamente comprovada, como, por exemplo, a nota 18, a nota técnica 18 de 2016 do IPEA, conduzida pelo Daniel Cerqueira e outros pesquisadores do órgão, que demonstra que a cada 1% de jovens a mais mantidos na escola, que não abandonam e não evadem, se reduz potencialmente em 2% os homicídios nas cidades, né? Então, veja que esta é uma questão que o prefeito, a prefeita precisa estar atento, né? Não só em relação à qualidade da educação em tempos de pandemia, que é um desafio particular da cultura digital e também das novas metodologias e pedagogias necessárias para fazer frente a esse momento, mas também em relação à possibilidade, eu diria provável, a probabilidade de aumento do abandono da evasão escolar e como isso se interconecta com a potencial cooptação desses jovens a práticas delitivas de mercados ilegais, como drogas, como armas, né? E uma outra dimensão, que também nós já percebemos que o Brasil entra tecnicamente numa recessão econômica, é o aumento do desemprego e da falta de trabalho, né? E, mais uma vez, aí é uma oportunidade, um fator de risco bastante direto para a atuação de facções e organizações criminais, né? Então, buscando esse jovem ou até levando, eventualmente, né, que essa desesperança aumente o consumo, né, de drogas e, por consequência desta, sem políticas públicas estruturadas pelo viés integral, né, que essa demanda necessita, pelo viés da saúde, da assistência social, do trabalho e emprego, né, de todo um trabalho também de sociabilidade, de socialização junto às famílias e cuidadores, né, nos territórios em que residem eventuais usuários problemáticos de drogas, né? Porque se assim não for feito, a gente tem e também um conjunto de pesquisas, né? Isso já de algumas décadas, né? Demonstram que há uma correlação estatística entre falta de trabalho, desemprego e a potencial produção de violência e crime, né? Então, eu diria que os prefeitos e prefeitas, né? Além de todos os desafios ordinários, né? De gerir uma cidade, bem gerir uma cidade, tem com a pandemia desafios extras, né, a gerar atenção e preocupação. Eduardo, a minha próxima pergunta, você trouxe bastante na sua resposta sobre a integração dessas políticas setoriais, né, envolvendo educação, saúde, trabalho e renda. Então, eu queria perguntar se você pode comentar um pouquinho sobre qual o papel dessa integração entre as diferentes esferas de governo, e aproveitando para pensar em políticas alternativas, né, de segurança pública, com o papel, integração desses diferentes entes, e, por fim, um pouco com foco nas ações aí, em todo esse debate em torno da Guarda Municipal. Uhum. Perfeito. Na verdade, a tônica de qualquer política de segurança, e aí eu diria que independe do ente federado, né, independe se municipal, estadual ou federal, a tônica de qualquer política de segurança sintonizada com as evidências e com as melhores práticas nacionais e internacionais deve ser uma gestão e uma governança integrada. Ela é pré-requisito para que se tenha resultados mais assertivos, concretos, com efetividade nessa área. A questão toda é o como fazer, né? Como garantir que haja uma efetiva integração interagencial com as várias agências e instituições que atuam na dimensão do controle, da segurança pública e da justiça criminal, como garantir que haja uma integração interinstitucional entre as diversas instituições, não só junto ao Poder Executivo, mas do Poder Executivo com o Legislativo, com o Judiciário, e também dos diferentes níveis federativos, né? Esta governança federativa integrada é muito importante, é fundamental, mas também uma gestão
intersetorial, que justamente possa tomar a segurança como uma ideia força, como um direito garantidor de outros direitos e transversalizá-la num conjunto de políticas públicas de segurança, que são aquelas políticas centradas na prevenção social das violências, na prevenção situacional, no impacto do meio ambiente, né, das questões ambientais, de regulação do espaço urbano, no aumento da percepção de segurança, na redução de violência e crime. Né? Essa é uma dimensão muito importante que precisa estar norteando esse olhar também intersetorial, né? Nessa perspectiva. Né? Então, como fazer com que essas diferentes dimensões da integração possam ter efetividade não só no plano estratégico, ou seja, no diálogo do prefeito com o comando da Polícia Militar local, da Polícia Civil, da sua Guarda Municipal, mas como pode-se ter uma abordagem também, e não só integrada, mas integral do fenômeno da produção e reprodução de violências e crimes, né? Com a complexidade que este fenômeno social, político, encerra. Né? Eu diria que, nesse sentido, é muito importante que o prefeito, e nós temos um conjunto de também boas referências nessa área no Brasil, de iniciativas nesse sentido, que mostram a importância de uma estrutura, de uma instância, de um órgão de gestão e governança da política de segurança. Alguns prefeitos e prefeitas que estão nos ouvindo podem ficar preocupados, né, porque ao falarmos sobre mais uma estrutura, mais uma instituição, isso pode não comunicar bem, né, para o cidadão e para a cidadã, para o eleitorado, porque pode significar que é mais um cargo, né, mais pessoas trabalhando. Mas a gente pode fazer isso, inclusive, otimizando os recursos disponíveis com um instrumento de gestão que foi criado na época do PRONASSE, então Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que são os gabinetes de gestão integradas municipais. Eu, inclusive, prestei uma consultoria para o PNUD e para a Senasp, buscando estabelecer um marco de funcionamento dos GGIs. E os GGIs, prefeito e prefeita, eles são um órgão e uma instância de gestão integrada, ligada ao gabinete do prefeito ou ligada a uma secretaria exclusiva de segurança ou compartilhada com segurança, mobilidade, segurança, proteção social, segurança, trânsito, transporte. Né? Então, pode-se otimizar estruturas já existentes e criar, né, junto a essa estrutura, um gabinete de gestão integrada que nada mais é do que uma metodologia de trabalho. No gabinete de gestão integrada sentarão em torno de uma mesma mesa as polícias estaduais, em especial a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Municipal, faticamente uma Polícia Municipal, sobretudo a partir da Lei 13.022 de 2014, que é o chamado Estatuto Geral das Guardas Municipais, e que regulamentou o parágrafo 8º do artigo 144, ou seja, a Guarda Municipal é órgão de segurança pública, e o município, pela Lei 13.675, que é a chamada Lei do SUSP, Lei do Sistema Único de Segurança Pública de 2018, regulamentou o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal. Então, os municípios também fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. Então, numa ponta nós temos as polícias estaduais, na outra as guardas municipais, e o GGI vai ser formado pelas demais agências que têm papel direto ou indireto na área da segurança, em especial aquelas que possuem o chamado poder de polícia administrativo, ou seja, que tem um caráter de regulação e de sanção, eventualmente, nas dinâmicas e práticas irregulares ou até ilícitas no ambiente da cidade. Né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fiscal de Desenvolvimento Econômico, a Vigilância Sanitária, a Secretaria do Meio Ambiente, né? A Secretaria de Educação, menos pela questão do poder de polícia e mais em função das questões que nós comentávamos antes, né? Ou seja, a interface direta de uma política pública setorial como a educação, se não for bem acompanhada, na eventual oportunidade de atuação de agentes externos à escola, ou seja, de mercadorias ilegais e de facções de atores que atuam na área criminal, cooptando esses jovens que, uma vez abandonando a escola, né, sem trabalho, né, ou seja, não estudam, não trabalham, nem, né, essa geração que não estuda, não trabalha, fica à mercê, né, de outras
iniciativas até de pertencimento, de reconhecimento, de construção de identidade, que muitas vezes se associam a práticas criminais. Então, a educação, importante que tenha assento, a saúde já tem assento com a vigilância sanitária, mas é importante que tenha um olhar, sobretudo do ponto de vista do que pode agregar a saúde com dados e informações sobre a dinâmica da violência na cidade, porque é um conjunto, por exemplo, de delitos de natureza intrafamiliar que passam, né, pelo sistema de saúde, e outras formas de violência envolvendo criança e adolescente, violência doméstica, intrafamiliar, que tem uma interface também com a saúde, né? Então, o gabinete de gestão integrada, ele é o órgão que pode, de forma barata, né, ser concatenado dentro de uma política de segurança mais ampla, né, como um método de trabalho, uma metodologia de trabalho integrado, que vai ter reuniões ordinárias presididas pelo prefeito ou, na sua ausência, pelo secretário executivo, alguém indicado por ele, vão tomar decisões por consenso, vão buscar o aporte, né, da academia, dos institutos de pesquisa para refinar esses diagnósticos e construir planos de ação. Alguns temas vão ter que ser tratados em câmaras técnicas, com atores específicos para preparar determinadas agendas que exigem um trabalho de inteligência, de aprofundamento, de dado e informação. Outros numa câmara temática, que pode favorecer, inclusive, a participação de lideranças comunitárias e levar essas demandas para, junto ao GGI, serem tomadas decisões, operações, ações integradas concretas, as mais diversas, que o gabinete pode proporcionar. Então, eu diria que, dentro dos vários papéis, dentro dos vários desafios, sobretudo em tempos de Covid, um instrumento de gestão integrada como o GGI pode ajudar bastante a dar concretude, né, à necessária integração e à necessária abordagem integral da segurança como um direito garantidor de outros direitos. Interessante. A gente falou um pouco dessa integração das políticas agora, acho que foi bem importante os elementos que você trouxe. Eu queria voltar só um pouquinho e pensar no diagnóstico aí para os futuros prefeitos. O que é essencial? Quais dicas você daria? Quais são essas ferramentas essenciais para diagnóstico? Pensando bastante que é recente essa abordagem sobre como trabalhar com evidências, quais são esses diferentes olhares aí sobre isso. Perfeito. O diagnóstico ele é absolutamente central, ele é absolutamente necessário para nortear a tomada de decisão de qualquer política pública, mais ainda na área da segurança. Infelizmente, na área da segurança, o Brasil não tem uma tradição ainda, eu diria, disseminada, né, na gestão pública da prática e da produção de diagnósticos, né? Por conta disso, nós não temos uma metodologia pré-definida, por exemplo, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas nós temos a empiria, né, um conjunto de experiências concretas ao longo dos tempos, e eu participei de algumas, outras produzi, outras recebi como gestor também. Mas eu diria que, em termos de diagnóstico, é muito importante que seja feito um levantamento dos dados secundários, inicialmente. Dados secundários são aqueles que estão disponíveis, né, em fontes geralmente oficiais ou até outras produções de organismos da sociedade civil, como o próprio Comunitas, né, produções que já são realizadas, né, por instituições parceiras, que vão dar um mapa, né, da cidade. É importante já referenciar, espacializar esses dados em relação às debilidades, mas também os recursos institucionais disponíveis, né? Também uma espacialização no segundo nível dessa camada, não só dos problemas que o IBGE aponta em relação a um conjunto de outras políticas setoriais que têm interface com a segurança, como nós já falamos, mas também uma segunda camada, uma segunda layer desse georreferenciamento, um trabalho focado nos recursos institucionais, né? Onde estão as escolas, as UBSs, né? Onde estão as guarnições, por exemplo, da Guarda Municipal, onde estão os parques, as praças, né? Numa terceira camada, um outro nível do diagnóstico, trabalhar a sistematização e a espacialização para a posterior análise dos indicadores criminais. Sobretudo, homicídios, né? E todos aqueles crimes violentos letais intencionais, né? Aí colocaríamos aí o roubo seguido de morte, né? Eventualmente encontro de cadáver com causa externa violenta, enfim, toda essa dimensão da vitimização letal. E dos crimes violentos, geralmente os roubos a pedestres, transeuntes, estabelecimentos comerciais, residências, que são os delitos que mais diretamente impactam a percepção de segurança. Então, essa seria
uma quarta camada, né? E acho que seria muito recomendável e muito importante, e obviamente essa quinta sugestão ela também ela implica investimentos. Depois podemos falar um pouquinho sobre isso, né? Da onde vem o dinheiro, né? Para financiar essas políticas, já que a área da segurança não é constitucionalmente municipalizada. Mas um quinto aspecto seria uma contratação ou uma parceria com uma instituição de ensino superior local, regional, entidades da sociedade civil, institutos de pesquisa, para produzir uma pesquisa de vitimização, né? A pesquisa de vitimização ela é importante porque nem todas as violências e crimes são registrados, né? Nem todas as violências e crimes são registrados. Isso faz com que a gente tenha muita subnotificação. Então, quando a gente realiza uma pesquisa de vitimização, e a gente pode fazê-la também ancorando nesse repositório espacializado aí de dados e informações e construindo um mapa do medo, inclusive, onde as pessoas se sentem mais inseguras, com entrevistas, com pesquisa de opinião, e perguntando a elas se elas eventualmente foram furtadas ou roubadas nos últimos 2 anos, se registraram ou não esta ocorrência. A gente vai perceber que alguns delitos nós temos subnotificação de 30%, ou seja, em vez de 100 delitos daquela natureza, nós temos 130 na realidade, na verdade, e alguns outros isso chega a mais de 70% de subnotificação, né? Então, a síntese dessas várias fontes de dados, alguns secundários já disponíveis, outros primários, né, que vão ter que ser produzidos por essa política de segurança, pelo município, com a pesquisa de vitimização, vão ajudar o gestor a elaborar um plano de ação, um planejamento, não só estratégico, com as diretrizes, mas, sobretudo, tático operacional, do como fazer, né? De se ele vai focar no homicídio, se ele vai focar no roubo, né? Se ele vai focar em construir uma patrulha da Guarda Municipal Rural, ou se ele precisa construir efetivamente uma política municipal de prevenção à violência na escola com uma guarda escolar, né? Então, a alocação dos recursos físicos e humanos que ele dispõe, que são, em geral, reduzidos, inclusive o orçamento que o gestor ou a gestora possui, pode ser mitigado, pode ser potencializado com diagnósticos assertivos, né? Daí a importância desse trabalho articulado com a sociedade civil, com a academia, baseado em evidência, para que a gente possa sair daquilo que eu costumo chamar de gestão por espasmos, né? Não dá para a manchete de jornal orientar a política de segurança, né, e fazer uma terra arrasada, eventualmente, de tudo, né? E não dá, ao mesmo tempo, para a mera empiria, né, para o achismo, né, dar conta do investimento público, né, sob pena, inclusive, da gente violar o artigo 37 da Constituição, né, e a eficiência nunca ser alcançada, né? A gente precisa, de fato, conseguir fazer mais com menos ou fazer da melhor forma, né? E, para isso, a técnica e a ciência e a tecnologia são fundamentais. Muito bom. A gente vai para a nossa última pergunta, e aí eu acho que é uma pergunta mais aberta. Queria saber de você aí o que você acha que os candidatos não podem deixar de fora dos planos de governo, aí, dos planos municipais. Pensando, né, nesse recorte das cidades de médio e pequeno porte, o que você acha que é fundamental e indispensável aparecer desses planos de governo? Certo. Olha, eu acho que é importante aparecer no plano de governo expressamente um eixo da segurança pública municipal, né, ou da segurança cidadã, né? O nome da coisa pode mudar, mas é muito importante que esta coisa tenha uma conformação alinhada, né, com evidência e com as melhores práticas. Dentro dessa seção, eu acho que é muito importante que os municípios, e isso é possível para municípios pequenos, pequeníssimos, ou até municípios médios, não só para os grandes, que o município construa uma política municipal de prevenção à violência na escola, né? A escola precisa estar no centro de uma política de segurança, né? E muitas vezes a gente tem uma fragmentação dos esforços públicos municipais, né? O secretário de Educação fica adstrito à sua pasta e não percebe que aquele investimento, eventualmente, pode ter também um impacto na segurança, positivo ou negativo. Vou dar um exemplo bem singelo. Digamos que uma determinada escola municipal vai ser feito o cercamento dela. E aí o gestor opta por fazer um muro fechado, né? Não um muro vazado, né? Ele pode estar construindo ali ambientalmente, né? Ele pode estar produzindo uma obra
que favoreçam o eventual furto ou arrombamento daquela escola. Porque aquilo, na verdade, aquele muro vai ser um esconderijo, né, para aquele que está mal intencionado e deseja furtar ou roubar, né, no espaço físico. Né? Um exemplo bem singelo. Né? A gente pode, a educação pode estar trabalhando com o conselho tutelar para reduzir o abandono e a evasão escolar. E a guarda municipal, eventualmente, daquele município pode estar cuidando do prédio. Né? Está ali na frente da escola, abrindo e fechando a escola, cuidando da estrutura física. Quando o maior patrimônio da cidade, dos municípios, são as pessoas. Então, se aquele gestor colocar, por exemplo, sistema de alarmes ou de CFTV nos próprios públicos municipais, ele pode liberar aquele efetivo com a devida capacitação, aparelhamento, e aí há fundos, né? Fundos de emendas parlamentares, e na própria Lei 13.022 de 2014, é possível regulamentar o estudo de impacto de segurança pública. Então, quando vem um empreendimento público ou privado de médio ou grande porte para a cidade, se pode colocar contrapartidas que ajudem a aparelhar a segurança e reduzir o problema de financiamento que nós temos no setor. Né? E aí, ao liberar a guarda municipal do cuidado de coisa, aquela guarda municipal pode ajudar a cuidar a gente e se inserir numa política de prevenção à violência na escola. Então, são exemplos como esses exemplos mais simples, né? Mas que podem evoluir e que o prefeito e a prefeita que vão gerir uma cidade precisam estar muito conectados. Né? Uma cidade educadora é uma cidade que trabalha com a prevenção. Né? Uma cidade preocupada com a segurança é uma cidade que está preocupada com o desenvolvimento humano. Né? Então, a partir disso, diferentes instituições, setores e agências precisam caminhar no entendimento que não haverá direito à segurança sem a segurança desses vários outros direitos fundamentais sociais. Portanto, uma governança e uma gestão integrada são pré-requisito para que isso possa acontecer. Muito obrigada, Eduardo. Acho que você trouxe questões super importantes aqui para a gente. Obrigada a todos os participantes aqui que acompanharam. Continue aí com a gente nessa jornada para futuros prefeitos. Até logo. Até logo, obrigado. Boa sorte.